Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. Tem lá no painel 6, tem isso. 7 deputados presentes, senhor presidente. Então vamos aguardar os... Beijo, minha querida Ângela. Vamos aguardar os 15 minutos regimentais para a segunda chamada. Enquanto isso, solicito o expediente para nós adiantar. Mas tem que ter 9. Tudo bom. Esqueci a senha. Posso ler a senha? Projeto de resolução número 22 de 2019, autor, deputado Dudu Ronalça. Concede comenda de Valdo Suruagi ao médico e professor doutor Embes de Aragão Lisboa. Projeto de lei número 147 de 2019, autor, deputado Francisco Tenório. Considera de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto Residencial Maria de Lourdes Rufino da Silva. Projeto de lei número 148 de 2019, autor, deputado Gilvan Barros Filho. Autoriza o Poder Executivo a realizar exame de vistas na criança que ingressa no sistema de ensino público do Estado de Alagoas. Indicação 241 de 2019, autora deputada Jó Pereira e outros. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Alagoas, com a finalidade de que seja construída uma casa de custódia em Arapiraca. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 9 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, solicito ao deputado Tarciso Sampaio Freire, nosso deputado trepidante, que faça as vezes de segundo secretário e nos brinde com vossa brilhante leitura da ata das sessões anteriores. Ata da 56ª sessão ordinária do segundo período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Presidência do excelentíssimo senhor deputado Marcelo Victor, presidente. Aos 20 dias do mês de agosto do ano 2019, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente, Paulo Dantas, primeiro secretário, Tarciso Freire, ocupando a segunda secretaria, Galba Novaes, Ivan Beltrão, Davi Davino Filho, Antônio Albuquerque, Breno Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Dudu Ronalça, Fátima Canuto, Francisco Tenório, Gilvan Barros Filho, Jairzinho Lira, Marcos Barbosa e Silvio Camelo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada as atas da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 30 de 2019, encaminhado projeto de lei ordinária número 140 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao orçamento vigente crédito suplementar em favor da Defensoria Pública Geral do Estado de Alagoas, no valor que menciona e dá outras providências. Encaminhado à terceira comissão, projeto de lei ordinária número 144 de 2019, sobrescrito pelo deputado Galba Novaes, considera de utilidade pública a ONG Ferreira Hora,
Encaminhado também a segunda comissão, projeto de lei ordinária número 145 de 2019, sobrescrito pelo deputado Paulo Dantas, considera de utilidade pública Instituto Mais Vida, localizado na cidade de Maceió, encaminhando a segunda comissão, projeto de lei ordinária número 146, 2019, sobrescrito pelo deputado Paulo Dantas, considera de utilidade pública um Instituto Amigo da Sopa de Alagoas, localizado na cidade de Maceió, encaminhando a segunda comissão, indicação número 223 de 2019, sobrescrita pelo deputado Marcelo Beltrão, indicação número 234 de 2019, sobrescrita pelo deputado Ivan Beltrão, indicações número 235 e 236 de 2019, sobrescritas pela deputada Cibele Moura, indicações número 238 e 239 e 240 de 2019, sobrescrita pelo deputado Dudu Ronalsa, indicação número 249 de 2019, sobrescrita pelo deputado Paulo Dantas, requerimento número 322 de 2019, justificativa da deputada Fátima Canuto, nos dias 13 e 14 do 8, requerimento número 323 de 2019, sobrescrito pelo deputado Silvio Camelo, requer a convocação do excelentíssimo secretário de Estado de Infraestrutura de Alagoas, senhor Maurício Quintela, em data a ser programada, para fazer uma explanação sobre o canal do Sertão, requerimento número 324 de 2019, sobrescrito pelo deputado Silvio Camelo, requer a realização de sessão especial para homenagear os 45 anos do Centro de Ensino Superior de Maceió, SESMAC, requerimento número 325 de 2019, sobrescrito pelo deputado Silvio Camelo, requer a convocação da excelentíssima senhora secretária de Estado do Esporte, Lazer e Juventude de Alagoas, CELAG, senhora Cláudia Aniceto Caetano Petuba, em data a ser programada, para fazer uma explanação sobre os rumos do esporte alagoano, requerimento número 326, justificativa de ausência, aí, campeão, da deputada Cibele Moura, no dia 20 do 8, requerimento número 327 de 2019, justificativa também do deputado Galba Novaes, nos dias 6, 14 e 15 do 8, requerimento número 328 de 2019, sobrescrito pelo deputado Silvio Camelo, requer a convocação do excelentíssimo senhor diretor-presidente da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas para fazer uma explanação sobre a política de implantação e fiscalização de matadouros. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Paulo Dantas. O orador registra a crise sem precedentes na cadeia produtiva do leite em Alagoas. Na ocasião, ressalta protocolo permitindo que o leite in natura produzido nos municípios alagoanos seja vendido para a industrialização. Segue reportando-se as alternativas econômicas de conservação e aproveitamento da produção leiteira do Estado e cita projeto de lei de autoria da deputada Jó Pereira, que trata da regulamentação da produção e a comercialização de queijos e manteigas artesanais em Alagoas. Na sequência, o orador diz entender a importância do trabalho fiscalizador, mas o que fica constatado nas ações da FPI é a perseguição aos produtores rurais. Entende que a fiscalização ocorra, mas que a FPI realize um tempo de ajustamento de conduta, ao tempo que faz alguns encaminhamentos. Em parte, o deputado Gilvan Barros Filho
parabeniza o pronunciamento do orador, tecendo algumas considerações. Na ocasião, reporta-se as dificuldades enfrentadas pelo produtor rural do Estado, ressaltando sua preocupação. Em parte, o deputado Ivan Beltrão parabeniza o orador, reportando-se a devida importância da regulamentação do setor dos produtores leiteiros, bem como as medidas que favoreçam os pequenos agricultores, colocando-se à disposição. Também o deputado Francisco Tenório parabeniza o pronunciamento do orador, ao tempo que traz algumas informações do governo, no que tange a discussão, reportando-se na ocasião a instrução normativa do governo federal, tecendo algumas considerações. Em parte, o deputado Bruno Toledo parabeniza o pronunciamento do orador e enfatiza a crise vivenciada por todos os que fazem a cadeia produtiva leiteira, tecendo alguns comentários. Em parte, o deputado Antônio Albuquerque parabeniza o pronunciamento do orador e traz seu posicionamento com relação à fiscalização para combater as irregularidades, ao tempo em que reporta-se ao abuso de autoridade, entendendo que deve ser combatido de forma severa, tecendo algumas considerações e colocando-se à disposição. E, em parte, o deputado Davi Davino Filho parabeniza o discurso do orador e tece alguns questionamentos sobre os incentivos fiscais para o setor leiteiro, reportando-se as políticas públicas. A presidência ressalta que sempre atuou na busca da resolução para a problemática do setor leiteiro. O município de Barra de Santo Antônio, o deputado Francisco Tenório parabeniza o município de Barra de Santo Antônio pelos seus 59 anos de emancipação política, bem como o município de Palmeira dos Índios pelos seus 130 anos de emancipação política. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia, proceder da verificação do quórum, a número legal para deliberar, votação em primeiro turno dos projetos de lei número 08, 38, 49, 50 e 63 de 2019, aprovados. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 119 de 2019, requerimento sem número, subscrito pelo deputado Cabo Bebeto, solicitando uma sessão extraordinária para os projetos de lei número 38 e 49 de 2019 e submete a matéria à apreciação do plenário. É aprovado. Requerimento sem número, subscrito pelo deputado Cabo Bebeto, solicitando uma sessão extraordinária para o projeto de lei número 119 de 2019 e submete a matéria à apreciação do plenário. É aprovado. O senhor presidente comunica que se encontra para recebimento de emendas projeto de resolução número 17 de 2019 e propostas de emenda à Constituição, PEC número 75 e 76 de 2019. Encerrada a hora do dia, não oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convoca os senhores deputados para uma sessão extraordinária, logo após o término desta, a fim de apreciar em segundo turno os projetos de lei número 38 e 49 de 2019 e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata para constar, eu, Beatriz Lourenço Souto Maior, Vital, digitei. E eu, Tássio Feio, subscrevo. Essa não? Essa outra também? É o que consta, senhor presidente. Obrigado, meu querido deputado. Em discussão, as atas lidas pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero-as aprovadas. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente da sessão.
Indicação 242 de 2019, autora deputada Jó Pereira e outros. Apelo ao senhor governador do estado de Alagoas com a finalidade de construir uma casa de passagem para amparar mulheres violentadas. Indicação 243 de 2019, autor deputado Tarcísio Freire. Apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado para que adotem providências no sentido de construir uma rotatória na saída de Arapiraca para a Lagoa da Canoa, na rodovia AL-115, nas proximidades do bairro Olho d'Água dos Casuzinhas e do conjunto Brisa do Lago. Indicação 248 de 2019, autor deputado Tarcísio Freire. Apelo ao excelentíssimo senhor governador Renan Filho e ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, desembargador Tutimés Airã, para que sejam realizadas ações da justiça itinerante na cidade de Arapiraca e cidades circunvizinhas para propiciar aos cidadãos ações como a regularização de casamentos civis e emissão de documentos de forma gratuita, bem como a realização de procedimentos ordinários, como suprimentos de óbito e retificações de nome. Indicação 250 de 2019, autora deputada Cibele Moura. Apelo ao senhor governador do estado que determine inclusão do município da Barra de Santo Antônio no programa Procidades, de forma a calçar todas as ruas da cidade. Requerimento 329 de 2019, autora deputada Fátima Canuto. Requerimento 330 de 2019, autor deputado Inácio Loyola. Requer à mesa, na forma regimental, desarquivamento do projeto de lei 655 de 2018. Requerimento número 331 de 2019, autor deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, é o que consta no expediente. Tem uns pareceres aqui. Parecer número 061 de 2019, da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatora é a deputada Jó Pereira. Trata do projeto de lei de iniciativa do deputado Tarcísio Freire, tombado com o número 36 de 2019, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura e da outras providências. O projeto, o relatório da deputada Jó Pereira é pela aprovação do projeto. Parecer número 64 de 2019, também da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O relator é o deputado estadual Davi Maia. O projeto de lei de número 54 de 2019, de autoria do deputado Cabo Bebeto, a qual altera o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Estadual número 5.766, de 29 de dezembro de 1995, que institui a taxa de utilização de serviços especiais, não operacionais e preventivos operacionais de bombeiro. A posição do relator Davi Maia é pela aprovação do projeto de lei. Parecer número 80 de 2019, também da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei trata da consoante
dispõe sobre a proibição da operação de serviços de telemarketing com número restrito e fora do horário comercial e dá outras providências correlatas. O relator é o deputado Ivan Beltrão e o voto do relator é pela aprovação do projeto. Parecer número 81 de 2019, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 40 de 2019 institui a política estadual de prevenção às lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em âmbito público. O projeto de lei é do deputado Galba Novaes, o relator é o deputado Ivan Beltrão e o voto do relator é pela aprovação do projeto. Parecer número 138 de 2019, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A relatora é a deputada Cibele Moura, projeto de lei de número 101 de 2019, de autoria do deputado estadual Breno Albuquerque, que considera de utilidade pública a Associação dos Apicultores e Agricultores Familiares de Olho d'Água dos Campos. Tem aqui de Olho d'Água dos Campos. Eu acredito que deve ser Olho d'Água Grande. O parecer da deputada Cibele Moura é pela aprovação do projeto. Parecer número 139 de 2019, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, processo de número 1489, relatora a deputada Cibele Moura, projeto de resolução de número 16 de 2019, de autoria do deputado Cabo Bebeto, que institui a comenda Sargento Adeildo para homenagear os agentes de segurança pública e da outras providências. O parecer é pela aprovação do projeto. Parecer número 140 de 2019, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação, relator o deputado Bruno Toledo. Projeto de lei número 102 de 2019, de autoria do deputado Marcelo Beltrão, que considera de utilidade pública a Associação Comunitária de Igreja Nova. O parecer do deputado Bruno Toledo é pela aprovação do projeto. Parecer número 141 de 2019, da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O autor é o deputado Inácio Loyola, o relator é o deputado Galba Novaes. Projeto de resolução de autoria do deputado Inácio Loyola, que dispõe sobre a concessão de comenda de mérito Marcos Bernardes de Melo ao senhor Antônio de Pádua Maranhão Barbosa. O parecer é também pela aprovação. Senhor presidente, é tudo o que consta no expediente. Parecer número 080,
34/19 da segunda Comissão de Constituição e Justiça é o projeto de lei número 34/2019. Dispõe sobre a proibição de operação de serviços de telemarketing com um número restrito e fora do horário comercial. O autor é o deputado Tarcísio Sampaio Freire. E o parecer é do deputado Ivan Beltrão pela aprovação do projeto. Em discussão, parecer. Encerro a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aí, aqui, carimba. Parecer número 144/2019 da 7ª Comissão de Administração e Segurança, Relação do Trabalho, Assuntos Municipais e Defesa do Consumidor. Luna. Segurança. O relator é o deputado Léo Loureiro e o parecer é pela aprovação do projeto. É o projeto número 34/2019, que dispõe sobre a proibição de operação de serviços de marketing. Em discussão, parecer. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aí você já vai fazendo. Ok? Parecer número 064/2019 da segunda Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O processo é o 925/2019. Lei número 54/2019. O relator é o deputado Davi Maia. Altera o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Estadual número 5.766, de 29 de dezembro de 1995, que institui a taxa de utilização de serviços especiais não operacionais e preventivos operacionais de bombeiros. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 157/19 da 7ª Comissão. É o mesmo projeto de lei. O relator dessa vez é o deputado Ivan Beltrão. Parecer é pela aprovação da matéria. Parecer 147 em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 061/19 da segunda Comissão de Constituição e Justiça. Relator, neste caso, relatora, é a deputada Jó Pereira. Trata do projeto de lei do deputado Tarcísio Sampaio Freire, com o número 36/2019. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso de negativa de cobertura e da outras providências. Parecer pela aprovação da matéria. Em discussão, parecer. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 145/2019 da 7ª Comissão. O relator é o deputado Léo Loureiro. Conclui pela aprovação do referido projeto de lei do deputado Tarcísio Sampaio Freire. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Bruno. Parecer do deputado Léo na 7ª, ainda está constando segurança na comissão. Parecer número 081/19. Projeto de lei número 40/2019. Do deputado Galba Novaes. Quem relata é o deputado Ivan Beltrão. Projeto de lei que
institui a política estadual de prevenção às lesões dos esforços repetitivos, LER, ou distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, DORT, em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 146/2019, da 7ª Comissão, deputado Léo Loureiro, no mesmo sentido, pela aprovação da matéria ao projeto do deputado Galma Novaes. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 140/2019, da 2ª Comissão. Deputado relator é deputado Bruno Toledo. Projeto de lei é o 102/2019, de autoria do deputado Marcelo Beltrão, que considera de utilidade pública a Associação Comunitária de Igreja Nova, ASCOMIN. Parecer pela aprovação, em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 101/2019. Parecer número 138/2019. Relatora é a deputada Cibele Moura. Relata o projeto de lei ordinária número 101/2019, de autoria do deputado Breno Albuquerque. Considera de utilidade pública a Associação dos Apicultores e Agricultores Familiares de Olho d'Água dos Campos. Olho d'Água dos Campos é um povoado do município de Traipu. A confusão foi essa. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Parecer número 141, da 2ª Comissão. Deputado Inácio Loyola é o autor da resolução que homenageia o senhor Antônio de Pádua Maranhão Barbosa, com a comenda de mérito Marcos Bernardo de Melo. Em discussão. Os deputados... encerra a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Quase que você perde. Aprovado. Não temos... Deputada Ângela, Vossa Excelência está inscrita na hora do expediente. Tribuna lhe pertence. Vamos ouvir a deputada Ângela Garrota. Senhor presidente, amigos deputados, funcionários desta casa e a imprensa em geral. Antes de mais nada, quero agradecer ao meu povo de Palmeira dos Índios pela acolhida que recebi ontem no desfile em homenagem aos 130 anos de sua emancipação política. É muito gratificante receber o carinho desse povo, dessa terra que me adotou como sua filha, Palmeira dos Índios. Deixo aqui a minha saudação e parabenizo a todos os envolvidos no belíssimo desfile, as escolas, as instituições, os militares do 10º Batalhão, a Cavalaria, o Exército, a Banda Municipal de Palmeira dos Índios, BAMUP, que deram um verdadeiro show na avenida. Em especial, quero agradecer as demonstrações de carinho e afeto que recebi das crianças e professores, como também do padre Leandro Max e do Colégio Diocesano Sagrada Família, que me prestaram uma belíssima homenagem que me deixou muito emocionada naquela avenida. Esta cidade é dona de uma história política e cultural de valor inestimável, cujas terras constituíam privativamente em um aldeamento dos índios Chucuru-Cariri, que tem suas origens no século XVII e também gerou o escritor modernista Graciliano Ramos, um dos seus mais célebres representantes. Seu nome é uma referência
e esses indígenas e as suas terras que eram cercadas de esbeltas palmeiras, bem próximo ao pé da serra, onde hoje se ergue a cidade Palmeira dos Índios. O historiador Luiz Barro Torres, em seu livro A Terra de Tixiliá, destacou que os povos indígenas foram os primeiros a chegarem à região. Os Cariri, vindo de Porto Real do Colégio, e os Chucurus de Pesqueira, no vizinho estado de Pernambuco. Aqui se uniram, dando origem aos atuais Chucuru-Cariri. Na década de 70, e com a doação desta terra ao Frei Domingos de São José, teve início a construção de um aldeamento missionário, onde os indígenas catequizaram ao povo. Aos poucos, colônios e comerciantes, vindo em caravana, foram se apropriando das terras do aldeamento. Com o crescimento do povoado, Frei Domingos logo percebeu que a localização da capela não era das melhores, ficando muito distante do núcleo urbano que já se desenvolvia no pé de serra. Sendo assim, propôs mudança aos índios que não gostaram da ideia. Aos anos depois, a capela mudou de lugar e Palmeira dos Índios solicitou à igreja a sua promoção à categoria de paróquia. O pedido foi aceito, mas o senhor Bom Jesus da Morte foi substituído, dando lugar a Nossa Senhora do Amparo. Após longos períodos de disputa pelas terras de Palmeira, por parte dos indígenas e dos colonizadores, por força da Lei Nacional de 15 de outubro de 1827, Palmeira tornou-se distrito, cumprindo a exigência para ter um juiz de paz na sede de todas as freguesias e capelas filiais curadas. O primeiro juiz de paz e coronel José Daniel Carneiro da Cunha foi eleito em 25 de março de 1829. Era rico proprietário do sítio Frecheira e de um engenho de cana-de-açúcar. Nessa mesma época, a pessoa de maior influência e prestígio no distrito era o vigário da freguesia, Padre José Caetano de Moraes, que foi eleito deputado à Assembleia Providencial em várias legislaturas e a quem o juiz da paz seguia politicamente. Entretanto, em virtude das naturais disputas de poder, aos poucos o coronel José Daniel foi se afastando do padre e constituindo o seu próprio grupo político, principalmente seus parentes, os Canuto, Holandas e Veigas. Não demorou muito e o que era devoção política e religiosa se transformou em uma acirrada inimizade. Essa situação levou o então presidente da província, Agostinho da Silva Neves, a enviar a Palmeira dos Índios o major Mendes da Fonseca, que era o comandante-geral das forças provincianas, com a missão de pacificar a vila. Depois de muitas reuniões, no dia 27 de setembro de 1838, houve a promessa de todos que haveriam paz. O projeto autoritário de dominação vigário José Caetano teve como consequência e quase que esvaziamento da vila. Após a fuga de suas lideranças econômicas e políticas, esses acontecimentos determinaram a suspensão de Palmeira da condição de vila que foi anexada a Anadias. Apenas em 1889, mesmo ano da proclamação da República, Palmeira dos Índios voltou aos estados de cidade, sendo o dia 20 de agosto daquele ano a data que hoje comemoramos.
deixo aqui registrado, nesta ímpar homenagem que presto à Palmeira dos Índios, pelos seus 130 anos de emancipação política, a minha especial e carinhosa gratidão aos expressivos 9.104 votos recebidos neste último pleito eleitoral de 2018 pela população palmeirense para aqui estar, nesta Casa Tavares Basto, como deputado estadual, tornando-me a votada de todos os tempos em Palmeira dos Índios, neste meu caminhar em defesa do bem comum e de todos os alagoanos, e muito carinhosamente do povo palmeirense. Parabéns, Palmeira dos Índios, e toda sua gente. Muito obrigado a todos. Pois não, deputado Antônio. Deputado Antônio Albuquerque solicitou uma parte. Deputado Cabo Bebeto. Deputado Bebeto. E deputado Inácio. Obrigado pela parte, deputada Ângela Garrote. Sei que Vossa Excelência não é natural de Palmeira, mas vejo aqui semanalmente a sua defesa por essa cidade. A gente sempre que trata daquela região, eu vejo a simpatia que Vossa Excelência tem quando trata da cidade de Palmeira dos Índios. Eu não pude ir ontem para lá para o evento, para a festa, apesar do seu convite, mas assim, fiquei sabendo por alguns colegas da polícia que um dia antes, na madrugada, foi desviado o percurso, porque o percurso que havia sido programado passava em frente ao espaço que você providenciou para receber também seus convidados, seus amigos, e também comemorar de perto uma festa que é pública, né? Você citou escola, Forças Armadas, tudo público, não existe nada de particular ali. Então fica aqui o meu registro de repúdio por essa atitude mesquinha provavelmente de algum gestor, não sei se for o prefeito, se for o organizador do evento, mas uma decisão pessoal de uma festa pública e que ninguém tem esse direito. Independente se Vossa Excelência vai ser candidato ou não, Vossa Excelência defende aquela terra e tem direito também de comemorar com os palmeirenses a data tão especial. Então fica aqui o meu repúdio a quem quer que tenha feito isso e o meu apoio a Vossa Excelência por sempre defender essa cidade. Conte comigo sempre, viu? Deputado Bebeto, eu acho que quem fez aquilo, não adianta nem comentar, porque eu sou tamanho de Palmeira dos Índios e a minha, assim, a recepção que tive lá naquela cidade, isso é para gente pequeno e é melhor a gente não comentar. Senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, deputada Ângela Garrote, tenho agora a satisfação primeira de aparteá-la da tribuna dessa casa e, naturalmente, já antecipo a Vossa Excelência a parte que me concede. E quero dele fazer uso apenas para parabenizá-la. Eu tenho absoluta convicção que, com o seu elevado espírito público, deve sentir grande honraria e imensa emoção em poder ser homenageada e, sobretudo, recepcionada pela confiança do povo de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios que tem uma participação absolutamente importante na vida política e cultural da nossa Alagoas e, por que não dizer, do Brasil, terra de Graciliano Ramos. Palmeira dos Índios é, indiscutivelmente, uma das cidades de Alagoas por quem eu guardo um respeito extraordinário. O resultado da eleição que passou lhe credibiliza, sem dúvida nenhuma, para que no efetivo exercício de seu mandato você se torne legítima representante dos maiores e dos melhores interesses do povo daquela cidade. Por ocasião da sua emancipação política, outra coisa não poderia ser feita por Vossa Excelência que não fosse, além de lá estar para participar, prestigiar o evento de aniversário de emancipação da cidade, mas também
poder reunir em sua volta e próximo a você as pessoas que comungam desse mesmo sentimento de respeito, gratidão e carinho por Palmeira dos Índios. Eu me criei ouvindo a minha mãe falar com os olhos brilhando em Palmeira dos Índios. Ela que infelizmente partiu aos 52 anos de idade, ainda muito jovem, mas que foi aluna do Colégio Diocesano e que tinha ali por Palmeira dos Índios um amor incomensurável. Portanto, eu quero dizer que a política, a atividade que mais nos aproxima da população, naturalmente de todos os seus segmentos, tem que ser visto por esse viés, pelo olhar melhor, pelo olhar otimista e, sobretudo, respeitoso. Eu vejo que Vossa Excelência, o nosso presidente, o deputado Marcelo Vitor, seu pai, deputado em Palmeira dos Índios, o Gervásio, que sempre representou Palmeira com um brilho especial no olhar, me lembro como se agora fosse, também sempre das participações muito elegantes, sempre muito produtivas, do prefeito Helenildo Ribeiro, do promotor Helenildo Ribeiro, do deputado federal Helenildo Ribeiro, sempre que essas pessoas estiveram representando Palmeira dos Índios, o fizeram de forma elegante, respeitosa e, sobretudo, com muito amor no coração. Receba, pois, Palmeira dos Índios, através do nosso presidente e de Vossa Excelência, o nosso aplauso pela sua emancipação e também o compromisso de que, naquilo que nos couber, estaremos aqui no exercício de mais esse mandato para também poder contribuir com o desenvolvimento, a paz e melhores dias para aquela cidade. Receba, pois, o meu abraço e muito obrigado pela parte que me concedeu. Obrigado, deputado Antônio Albuquerque. Deputada Ângela Garrote, em seu nome, em minhas redes sociais, eu já parabenizei todo o povo de Palmeira dos Índios pelos seus 130 anos de história e de uma importância muito grande para a economia de Alagoas, para a cultura, para a história e por aí vai. Mas Vossa Excelência foi boicotada. Vamos deixar os entretantos de lado e vamos finalmente, como dizia o coronel Dorico Paraguaçu. A verdade é que foi uma atitude pequena, mufina, insignificante, pusilânime do prefeito Júlio César. Mas eu queria dizer que o prefeito Júlio César é hoje prefeito, deve muito, muito e muito a Catiabó e a esse que vos fala, Inácio Loyola. Nós estávamos, quando ele iniciou sua campanha, presidente Marcelo Vitor, para prefeito da Palmeira dos Índios, a sigla partidária que ele fosse, ele não tinha comando daquela sigla. E nós estávamos em Iapi, um dia de domingo, fazendo uma convenção do PSB lá, e ele chega, Catiabó era presidente estadual do PSB e garantiu que ele seria candidato. Garantiu, ele foi candidato, foi eleito, convocou Catiabó para ser sua secretária e depois chutou em Catiabó, alegando que era Vossa Excelência que tinha pedido o cargo de Catiabó como indicasse a secretária de Saúde. Veja bem, uma atitude muito pequena que ele fez com Vossa Excelência. E quero dizer, senhor presidente, o deputado Antônio Albuquerque lembra que nós estávamos numa determinada cidade de Alagoas e tinha um prefeito, nessa última eleição, prometeu voto a todo mundo. E Tonho olhou para mim, o deputado Antônio Albuquerque, e disse, nossa, o que será de nós? Só candidato a deputado estadual tinham 4, mais uns 5 ou 6 para federal. Eu disse, deputado Antônio Albuquerque, em Piranha surgiu um suplicante muito conhecido, tornou-se uma figura histórica e lendária. Nequinho de Véio. Nequinho de Véio enganava todo mundo em todas as eleições. Toda eleição ele prometia voto a todos os candidatos a vereador e todos os outros candidatos a prefeito.
No final, nós descobrimos que Nequinho de Velho nem eleitor em Piranhas era em São José da Tapera. Ou seja, o prefeito Júlio César também prometeu voto ao que era de candidato a deputado estadual, federal, a senador e por aí vai. Então eu comparo ele a Nequinho de Velho, que no século passado enganou o povo de São José da Tapera, o povo de Piranhas, prometendo voto a todos os candidatos de vereador e a todos os candidatos a prefeito. Eu quero me solidarizar com Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência é uma grande representante do povo de Alagoas e mais precisamente daquela região da Palmeira dos Índios, de Igaci, da sua querida Estrela de Alagoas. Meus parabéns e esqueça o que Nequinho de Velho fez com Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Inácio. Obrigada de coração. Excelentíssima senhora deputada Ângela Garrote, senhores deputados, senhoras deputadas, não poderia deixar também de parabenizar primeiro o pronunciamento de Vossa Excelência, pronunciamento elegante, digno de um parlamentar, de uma parlamentar da categoria de Vossa Excelência, e estender esse nosso parabéns a todos os palmeirenses ilustres. Podemos citar aqui inúmeros palmeirenses, Graciliano Ramos, mas esses 130 anos de Palmeiras dos Índios, eu queria fazer uma menção honrosa a um ex-vereador da terra de Palmeiras dos Índios, o seu Geraldo Ribeiro, que foi uma das pessoas que foram responsáveis pela construção do Cristo do Goiti e que está lá de braços abertos olhando para a nossa querida Palmeiras dos Índios. Então, deputada, em seu nome, e em nome também do presidente da nossa casa, deputado Marcelo Vitor, que é um palmeirense, a sua família toda da região de Palmeiras dos Índios, Quebrangulo também, em nome de Vossa Excelência e do nosso presidente, eu queria parabenizar a nossa querida Palmeiras dos Índios. Parabéns à Palmeira. Obrigada, deputado Silvio Camilo. Muito obrigado a todos. Agora eu queria pedir permissão, deputado Marcelo, presidente, e fazer um voto de pesar. Senhor presidente, eu gostaria de propor à mesa que encaminhe nosso voto de pesar à família do Monsenhor José Araújo Silva, ocorrido ontem em Palmeira dos Índios. O Monsenhor Araújo, como era conhecido, foi pároco da paróquia de São Cristóvão por 52 anos. Faleceu aos 94 anos e deixa um grande testemunho de sacerdote fiel. Fica aqui o meu registro e o meu sentimento a toda a comunidade católica de Palmeira dos Índios e região. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Ângela. Parabéns à senhora pelo pronunciamento, enaltecendo a nossa querida Palmeira dos Índios. Como disse o deputado Silvio Camilo, eu sou natural de Palmeira, nasci lá, eu e meus irmãos. A minha mãe e o meu pai são quebrangulenses, saíram de Quebrangulo e foram formar a vida lá em Palmeira. E assim como a deputada Ângela, meu pai não é palmeirense. Mas a maior honraria que meu pai recebeu na vida, se você perguntar a ele hoje, ele está vivo, 90 anos, ele vai dizer, foi o título de cidadão honorário de Palmeira dos Índios. Assim como a deputada Ângela recebeu, ano passado, o título de cidadão honorário de Palmeira dos Índios. E não só por ser uma cidadã de Palmeira dos Índios, a deputada Ângela ainda é, da história, a deputada entre federais e estaduais mais votada daquela cidade. Então, o fato de ter ocorrido esse lamentável incidente não é desrespeito à senhora, é desrespeito ao povo de Palmeira dos Índios, que é muito maior do que isso. Muito bem, presidente. Muito obrigada. Nosso querido deputado Cabo Bebeto está inscrito. Vossa Excelência tem 6 minutos. Prefere fazer o pronunciamento agora ou depois? Então tá bom. Deputado Cabo Bebeto, tribuna de Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, todos os colegas deputados, funcionários da casa. São 2 fatos sobre segurança pública, né? Eu ia comentar ontem sobre o fato lá do sequestro do ônibus, mas esperei um pouquinho as coisas acontecerem. Terminou que outro fato terminou chamando mais atenção. E a imprensa tem
tem incendiado isso, né, sobre o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né, um nome difícil, uma missão mais difícil ainda, mas um homem de ações enérgicas que precisava administrar o Rio de Janeiro, alguém com esse perfil. Um estado difícil, onde o crime organizado tomava conta, os grandes líderes de algumas facções lá se encontram, e eu tenho acompanhado, e ele tem agido de forma muito proporcional. E ele desce do helicóptero comemorando, e aí a imprensa de sempre tem o criticado devido a isso. Eu vivia muito isso, deputado Chico Tenório, na polícia, né? Tem gente que acha que o policial tem que ser 100% correto, 100% equilibrado, 100% perfeito. Só que esquece que o policial é um ser humano. E eu me coloco no lugar do governador, tomando conta daquele estado cheio de problemas, diante de uma situação onde podiam haver quase 40 pessoas inocentes mortas dentro do ônibus. Certamente essa mesma imprensa, se essas vítimas assim morressem, iam dizer que aquilo era reflexo das ações enérgicas do governo dele, que aquilo ali era retaliação ao seu governo, certamente o discurso seria esse. E ele acompanhando de longe, indo para a área, indo para o local, para de repente dar uma resposta mais rápida, se fosse necessário, desce comemorando. Se ele errou, eu não sei. Eu certamente faria uma comemoração bem maior que a que ele fez. Eu daria uma pirueta e tal, certamente. Porque entre 40 inocentes e um bandido, meu amigo, a gente tem que parar de ser hipócrita. Tem que morrer o bandido. Independente se a arma era de brinquedo, não tem. Se quem olhou a arma vai ver que não dá para avaliar que a arma era de brinquedo. As testemunhas que falaram que ele a todo momento ficava brincando com o isqueiro. Até sem querer, ele podia ter provocado uma tragédia muito maior. A gente lamenta, lógico. Queria que ele se entregasse até para se estudar o caso, de porque o ser humano toma essa atitude, seria melhor para todo mundo. Mas ele não se entregava e aparentemente estava desequilibrado. E alguém agiu em seu dever de ofício, e o governador, como ser humano que ele é e eu sou, ele comemorou uma ação que entre 40 pessoas inocentes poderiam morrer, morreu o bandido que estava ameaçando as 40 pessoas. Pronto, aí hoje a imprensa, desde ontem, quer dizer, a imprensa o crucifica. Quero dizer, governador, Vossa Excelência continua me representando, como eu já disse, sou fã de Vossa Excelência certamente não vai acertar em tudo, e eu não vou concordar em tudo com Vossa Excelência, mas a gente precisa de políticos que tenham postura, e acertando ou errando, o senhor tem tido postura. Povo do Rio de Janeiro, por onde o senhor anda, eu vejo que parabeniza a sua postura, as suas ações, e é preciso sim, do Rio de Janeiro, o caminho que o Rio de Janeiro estava indo, de tomar medidas enérgicas. Quando ele falou que quem estiver carregando fuzil tem que ser abatido, tem. O cidadão, o bandido que bota uma arma na cintura e sai com ela municiada, ele não sai pronto para morrer, não. Quem dá para matar ou morrer é conversa. Sai pronto para matar. Porque se fosse para morrer, deputado Gaba Novaes, ele saía com a arma sem munição. Aí eu digo, ele saiu pronto para morrer. Mas se ele sai de forma ilegal com arma municiada, ele sai pronto para matar. E um fuzil, ele sai pronto para matar 50 pessoas, 3 num disparo só. Então não dá tempo para pensar, para conversar, para pestanejar. A gente que está na rua, que é polícia, que vive a realidade, que quem escreve matérias às vezes não vive, parece que às vezes vive em outro país ou em outro estado, a gente sabe que não dá tempo para pensar. E o bandido no Rio de Janeiro, que carrega fuzil, que anda de fuzil, já está dado o recado, usa quem quer. Pronto. Se o cara está disposto a matar e morrer, ele anda de fuzil. Aí eu digo que esse está disposto a matar e a morrer, porque o recado já foi dado. Então, governador, minha continência para Vossa Excelência, tem todo o meu respeito e parabéns. Se o senhor se arrepender pela comemoração, por achar que devia ter sido contido, faz parte do jogo. Se não, eu comemoraria de forma muito mais enérgica que Vossa Excelência. Outro fato também tem a ver com segurança pública. Semana passada, a gente colocou em votação e foi aprovada aqui na casa uma indicação para o governo do estado para que se colocasse policiais militares da reserva para fazer a segurança das escolas públicas. Um modelo parecido com o Ronda do Bairro. Policial experiente, de uma idade maior, né, mais avançada, para dar segurança. Eu tenho recebido várias reclamações de professores e de pais que tem escola que a aula se encerra 9 horas da noite, porque tem
tem boca de fumo na frente da escola, porque tem traficante oferecendo droga na esquina da escola, porque tem traficante que quer cobrar um aluno dentro da escola, e os professores não têm mais, o que tem o vigia desarmado. Então, qual foi a nossa ideia? Colocar uma segurança armada para proteger pais, professores e alunos. E recebi vários parabéns. Mas me surpreendi não, mas recebi uma crítica de uma presidenta de um sindicato, que eu não sei se ela representa toda a categoria, mas ela falou em nome do sindicato dela, criticando a ação, dizendo que a gente precisa de mais livros e não de mais armas. Eu não troquei nenhum livro por arma. Não foi essa a ideia. Também não pedi para diminuir o investimento nas escolas, também não. Mas o que eu queria era dar segurança, uma segurança melhor nas escolas. Hoje a gente tem escola pública com monitoramento de câmeras e os caras levam o computador. O monitoramento de câmera não impede arrombamento. Só vai mostrar, se a câmera for boa, quem roubou. Mas não impede, sequer dificulta. Mas a gente tem relatos, eu fui para várias ocorrências em escola, senhor presidente, que eu entrei na sala de direção, estava o diretor no canto da parede e o professor na outra, e duas alunas se ameaçando, porque era PCC e Comando Vermelho. Tinham 15 anos. E eu olhava para os dois, via a impotência de um diretor e de um professor, de ter medo até de chegar perto. Isso não existe não. Por quê? Porque não tem segurança. Fica lá o monitor, o vigia, ninguém respeita o vigia, e aí pula o muro da escola. Tem vários e vários professores afastados por problemas psicológicos devido a cenas de violência que eles viram ou passaram. Então a minha intenção, houve até um jornalista, que não sei que peste ele tem comigo, não sei se é tara, que peste ele tem comigo, que o negócio do cara é falar mal de mim. Escreveu assim: por que o Cabo Bebeto não propõe segurança armada no Marista e no Sacramento? Porque, jornalista, o Cabo Bebeto estudou e sabe que em escola privada eu não posso legislar sobre isso. Só por isso. Porque se eu pudesse, eu diria também, indicaria que as escolas particulares também colocassem lá segurança armada. E aí ele faz uma matéria muito leviana, natural, normal, faz parte do jogo, né? Misturam política com a nossa intenção de mudar. Se o cara me apresentasse números ruins, mas não, uma matéria toda tendenciosa, me criticando, levando, aí puxa para falar do presidente, e o presidente tem nada a ver com o que eu faço, meu amigo. O presidente está lá fazendo dele, eu estou fazendo o meu aqui, né? Agora não trazem uma ideia, é tanta gente cheia de ideia, de boas intenções, com um grande conhecimento, mas não traz uma. Eu desafio um cara desse mostrar aqui um protocolo de uma ideia. E nós temos comissões aqui abertas à sociedade, mas o cara só faz criticar. Os amigos sabem aqui quantas propostas, né, indicações eu apresento aqui, não parabeniza uma, se agarra com uma para criticar. Então, meu amigo, vá procurar um lavado de roupa, tá certo? Não estou aqui para agradar você de jeito nenhum. Fique você com a sua presidenta, o meu está trabalhando, o dos dois ontem foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Então, isso é o que vocês representam, o que vocês defendem, e eu defendo o trabalhador, o pai de família, o aluno, o professor, o policial, qualquer homem de bem que esteja precisando de defesa. Essa casa está aqui para defender isso, agradando ou desagradando o jornalista ou o presidente que seja. Estarei sempre nas minhas convicções, errando e acertando, e quando errar, saberei pedir desculpa, mas sempre defendendo o que eu acho que é certo. Então, eu agradeço, senhor presidente. Deputado Antônio Buquerque, com a parte. Deputado Bebeto, eu antecipadamente já agradeço a Vossa Excelência a parte que me concede, mas eu não posso, num tema desse, sinceramente, me desculpo com a presidência, já que adentramos, se não me engano, o horário reservado à ordem do dia, mas eu não posso ficar silente num tema como esse. Vossa Excelência tem razão quando se sente indignado por conta de alguns comentários feitos por segmentos da imprensa que criticam determinadas ações policiais. Eu quero dizer a Vossa Excelência, aos meus pares, que esse tema, tratado dessa forma hoje, já é bem mais fácil. Já é muito mais fácil verbalizar acerca dessa matéria nos dias de hoje. Não é à toa que todos nós conhecemos uma frase perfeita: o tempo é o senhor da razão. E foi o tempo, o passar do tempo,
que fez com que esse tema pudesse ser, digamos, mais palatável pela sociedade como um todo e até também por segmentos da própria imprensa. Quero que Vossa Excelência saiba que ao longo dessa minha vida pública, desses inúmeros mandatos que exerço aqui, eu já pude fazer pronunciamentos muito firmes na defesa de determinados momentos e determinadas atitudes tomadas por policiais da Polícia Civil, da Polícia Militar, não apenas em Alagoas. Mas eu quero também que Vossa Excelência e todos saibam que eu já padeci e muito, já fui perseguido, discriminado de forma dura por muitos dos segmentos importantes dos poderes do meu Estado e da própria imprensa. Eu não generalizo, mas não generalizo para deixar uma porta aberta, não é isso. Eu não conheço, graças a Deus, o sentimento da covardia nem do medo. Eu não generalizo porque sei que há exceção em todas as regras, que há bons e maus em todas as categorias, em todos os momentos. A vida nos oferece esses exemplos. O que aconteceu ontem, não há o que se discutir. Se eu fosse o governador do Rio de Janeiro, naquela oportunidade, teria comemorado, não da forma como ele comemorou. Eu achei que apequenou o governador. Há gestos que não estão compatíveis com a liturgia do cargo. Afinal de contas, quando você comemora a morte de alguém que mereceu aquele fim, não pode esquecer que por trás daquela vítima tenha pessoas que jamais gostariam de assistir aquela cena e que sofrem tanto quanto qualquer outro cidadão ao ver tombar um membro da sua família. Então, meu respeito ao pai e à mãe que não conheço, aos familiares daquele rapaz que com 20 anos de idade, outra coisa não me surge que não seja o sentimento de que aquele homem estava cometido de algum desequilíbrio emocional. Porque pela índole mais criminosa que ele tivesse, ele era um criminoso estúpido, burro, que morreu aos 20 anos de idade de uma forma absolutamente, repito, estúpida. Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero dizer aqui que ele mereceu morrer, claro que mereceu, ele queria matar 37 pessoas inocentes que saíram de casa para trabalhar. Então esse comparativo, essa análise, ela é absolutamente, deputado Bebeto, fácil de fazer. O que me chama a atenção, o que continua me enojando, é esse tal desses direitos humanos, que não serve para outra coisa, nunca se viu, que não seja para passar a mão na cabeça de bandido. Eu estou dizendo agora, em 2019, isso é fácil. Mas eu disse, em 1995, aqui na Assembleia Legislativa, e por isso fui perseguido por alguns segmentos de imprensa, que se a gente quisesse ser simples nessa colocação, para decifrá-los mais ou menos, apenas o trataríamos de marrons, que estão aí a tentar formar a opinião pública a serviço de sentimentos inescrupulosos, de segmentos políticos. Quando eu vejo a imprensa, presidente, dizer que, ora, vai ter ingerência do presidente da República na Polícia Federal. O presidente da República agora está querendo dar opinião na Polícia Militar. O governador está querendo ter ingerência sobre isso. Essas pessoas da imprensa, elas não são analfabetas. Na sua maioria, são letrados, doutores. E isso apenas acentuam a sua periculosidade e a sua maldade. Se o presidente da República não puder conduzir com firmeza, responsabilidade e isenção de ânimos a conduta dos que comandam as polícias, esse homem não serve para ser presidente. Se ele não puder ter absoluta responsabilidade com relação aos órgãos de controle externo que estejam subordinados à presidência da República ou ao governo do Estado, esses homens não estão preparados e não merecem a honrosa missão de governar o país ou o Estado. Precisa que a sociedade entenda que o Jair Bolsonaro foi eleito porque se insurgiu exatamente no discurso, modéstia à parte, que faço nessa casa já há mais de 20 anos. Eu acho que todo cidadão deve ter respeitado, mas essa cambada
que muitas vezes ficam querendo inocentar bandidos. Quando foi que você viu? Quando foi que alguém viu, membro desse direitos humanos, visitar a família da viúva de um caminhoneiro que tombou morto por assaltantes, do policial que morreu no combate enfrentando o bandido? Ninguém vê isso acontecer. Basta que morra um bandido para que surjam de todos os cantos e recantos essas senhoras, entre aspas, e esses senhores, também, entre aspas, querendo dar uma de bom moço e de paladinos da moralidade. Tenha Vossa Excelência a minha gratidão pelo aparte que me concede e os meus parabéns pelo tema que traz a casa. Mais uma vez, obrigado e parabéns. Eu que agradeço o seu aparte, deputado Antônio Albuquerque. Vossa Excelência foi perfeito em seu discurso. O que eu quis foi justificar, né, a reação espontânea de um ser humano que, diante de uma ocorrência que podia ter um final monstruoso, certamente ao receber a informação, ó, abatemos o atirador, está todo mundo bem. O povo, quando aquele homem desceu ali, a população aplaudiu. E ele, como um ser humano, passível de exageros, talvez de uma postura não condizente à sua função, reagiu naturalmente e comemorou. Eu, nos 40 anos, dava cambalhota, não tinha problema. Mas o sentimento era esse de alegria, porque havia um risco muito maior. E, inclusive, ele falou lá no local que falou com a família, que o tio dele parece, pediu desculpa, você não tem que se desculpar, eu lamento a morte. Ele justificou, ele foi no ônibus com as vítimas. Então, assim, é o reclamar por reclamar. Agradeço. Mas alguém, deputado Tenório, eu concedo a parte a Vossa Excelência. Deputado Bebeto, deputado Antônio Albuquerque, que também se expressou, e mais deputados presentes. Eu vou um pouco na contramão do pronunciamento de Vossas Excelências. Não é atitude para um governador do Estado comemorar a morte de qualquer que seja o pior dos bandidos. Até nos países onde tem a pena de morte, a morte é uma penalidade que o Estado pratica, legal, em função da penalidade, em função da criminalidade praticada, mas que se trata de maneira silenciosa. O governador do Rio de Janeiro, aqui eu não sei se quer pronunciar o seu nome completo, ele parecia mais um torcedor de futebol ou um menino brincando na rua, mas nunca como governador. E aquilo não foi fruto da sua emoção. Aquilo foi fruto da sua predisposição, da sua programação. Tanto é que ele tomou conhecimento que o fato tinha sido praticado há 40 minutos antes. Só depois disso é que ele se dispôs a ir até o local. E ao descer do helicóptero, desceu fazendo gestos de bravura, de satisfação, desnecessários a uma sociedade democrática e legalmente organizada. Aquilo não condiz com a posição de um governador de Estado. Um outro aspecto, deputado Bebeto, é o preparo dos nossos atiradores de elite. Jamais podemos botar em perigo as pessoas que não sejam exclusivamente o marginal que está na iminência de cometer um delito, um crime, que é o caso em tela. O indivíduo estava na iminência de incendiar o ônibus e matar reféns. Mas, meu amigo, aquela quantidade de tiro disparada e os locais onde os projéteis acertaram, demonstra o despreparo de quem os fez e o perigo que se botou às pessoas que estavam na proximidade. Até mesmo de um daqueles projetos incendiar o ônibus. Porque um dos projetos não acertou o criminoso, mas acertou o ônibus. Lógico, não podia errar num ônibus daquele tamanho. Então, veja bem, deputado Bebeto, a ação do tiro ao indivíduo criminoso foi desproporcional, desnecessária e desastrosa. Vários tiros, tiro no braço, tiro
salvo engano, na perna, no corpo, em diversos lugares. Só nele acertou 6, fora os que não acertaram. É preciso que o governador Wilson Ritz, parece nome de alemão, ele invista mais no preparo dos policiais, especialmente daqueles atiradores de elites, para não cometer um erro, como já existiu em outras ações. E ainda dizer, deputado, que devemos, com muita tranquilidade, discutir bem mais essa questão das ações de segurança pública, da forma como a segurança pública deve agir. No Rio de Janeiro já vem matando pessoas, a polícia, por orientação dos governantes, há muito tempo, e não resolveu a violência no Rio. Cada dia aumenta. O governo atual incentiva, determina o abate de pessoas e não consegue reduzir os índices de violência. E eu vou para um lado externo, diferente, oposto. O governador de Alagoas não anda dizendo em rádio e televisão que é para abater marginal, não. O próprio secretário de Segurança de Alagoas não anda dando entrevista dizendo que tem que matar bandido, não. Não precisa incentivar dessa forma. A polícia de Alagoas age corretamente, bem, sem essa, vamos dizer assim, essa propaganda de bravura, e a violência em Alagoas diminuiu. São ações práticas da polícia. São ações. Nós temos em Alagoas um Conselho de Segurança Pública que é exemplo no Estado. Rio de Janeiro não tem. Nós temos mostrado ao Brasil que se consegue reduzir os índices de violência, sem precisar dizer na televisão, no rádio, nos jornais, que está abatendo pessoas, que está matando gente. Aquele indivíduo que queria incendiar aquele ônibus, quem sabe se ele realmente queria, ou queria chamar a atenção, está mais para um débil mental do que para um marginal. Pelo que eu sei, não tem passagens pela polícia, não tem passagens pela polícia, e estava com uma arma de brinquedo. E aí vem outro debate. As armas de brinquedo devem ser proibidas totalmente da fabricação ao comércio, porque como não se pode cometer um crime com arma de brinquedo, não se pode cometer um homicídio, mas se pode cometer uma ameaça, um assalto, um sequestro, e até levar ao que ocorreu no Rio de Janeiro, uma réplica de uma pistola. Então, alguns estados já proíbem, mas a punição é financeira, pecuniária. Então, talvez nós precisássemos proibir definitivamente o comércio, a fabricação, o uso de armas de brinquedo. Fica essa reflexão e a minha desaprovação, a forma como agiu o governador Wilson Ritz e a forma como ele vem fazendo segurança pública no Rio de Janeiro. Ele está mais para quem quer pegar a carona na onda do Bolsonaro, se dizendo já candidato a presidente da República, e com esse estilo de coisa querer repetir a onda que elegeu o Bolsonaro. É preciso ele entender que quem elegeu o Bolsonaro não foi só essa onda, não, foi a facada. Como disse o bispo lá em Penedo. A facada é que elegeu. Sabe por que foi a facada? Primeiro porque veio a comoção social. Depois porque tirou o Jair Messias Bolsonaro da campanha. Porque ele em campanha perdia. Porque ele não tem competência para ser presidente do Brasil. Por isso que ele perdia a eleição. E nós estamos vendo isso na prática. Mas fica essas minhas palavras para a reflexão dos senhores e das senhoras. Obrigado pela parte do deputado Chico Tenório. Só que diferente do discurso do deputado Antônio Bugueque, eu vou discordar totalmente do discurso de Vossa Excelência, porque a violência, sim, no Rio tem diminuído, porque em Alagoas a violência diminuiu nessa gestão, porque no governo passado estava um caos, então não tinha como piorar, só tinha como melhorar, e com um governador mais competente do que nós tínhamos, as coisas melhoraram. Então é fato que Alagoas saiu do vinho para a água. E vai ser também no Rio de Janeiro. Sobre discutir sobre os 6 disparos que acertaram os 6 nele, quer dizer, se mostrou que a intenção primeiro não era matar, era neutralizar a ação. Doente mental, ele pode até estar passando por um distúrbio, ninguém está livre disso, mas uma taser, que é uma arma de choque,
uma pistola de brinquedo, um galão de gasolina que Vossa Excelência esqueceu de citar e um isqueiro, bom, é um doente mental, alguém com problema, mas que estava ameaçando realmente a vida das pessoas. Então, não é fácil realmente analisar isso aí. Ser atirador de elite também não deve ser fácil. O cara passar ali 2, 3 horas deitado, esperando o comando, estudando o vento, estudando tudo. Atiraram nele para preservar outras vidas quando ele desceu do ônibus, porque se fosse dentro, podia atingir mais alguém. O disparo podia tocar fogo no ônibus. Eu acho que é só em filme que isso acontece. Eu já vi vários disparos em carro, e eu nunca vi nenhum carro pegar fogo por causa de um tiro, mas eu sei lá, né? A experiência que eu tenho. Mas fica aqui, a gente está mudando o foco. De novo, querem desvirtuar as coisas. Independente de uma situação emocional, o cidadão, o policial não sabe que aquela pessoa era alguém com um distúrbio. O que tinha o fato era alguém com 2 pistolas na cintura, um galão e um isqueiro, ameaçando 40 pessoas. E aí? Ou vocês não lembram o caso da Eloá, que ficou cozinhando, que podia ter atirado no namorado dela, não atiraram e a menina morreu. E aí? Eu imagino a pressão que foi para quem devia ter mandado atirar, para a equipe que invadiu só depois do tiro. Então, o problema, meu amigo, que é muito bom discutir aqui no ar-condicionado, depois que aconteceu, ver as imagens, ver zoom ali, ver aquela. Agora eu quero ver na hora, o cara com um galão ameaçando. Vamos ouvir as pessoas que estavam dentro do ônibus? A mulher disse, ele toda hora ficava brincando com o isqueiro. Eu não sei se ele queria tocar fogo, mas em todo momento. Aí eu digo assim, se ele acende sem querer, aí podia explodir. Porque balançando o galão de gasolina, os gases estão saindo e podia sim haver uma explosão. Então assim, o que eu quis justificar é que é um ser humano que está à frente de um problema, de um estado problemático, e reagiu. E que pode amanhã até reconhecer que exagerou. A gente não, tem que parar de esperar que as pessoas sejam perfeitas. Às vezes a gente discorda até da gente mesmo. Eita, não devia ter dito isso ontem. Acontece, por que não? O cara, naquela emoção, ouvindo todo mundo ligação, o cara desceu, aplaudiram, o cara fez assim para a população. E eu sei lá o que foi. O que eu estou falando é a mudança de foco. Se aproveitam. Para mim, as coisas no Rio de Janeiro estão evoluindo. Eu costumava dizer que eu mesmo já fui no Rio de Janeiro 2 vezes. Eu não tinha coragem hoje, como policial, de ir no Rio de Janeiro, porque eu via relatos de colegas da Força Nacional que fizeram fazer curso comigo da violência desenfreada que estava no Rio de Janeiro. De gente que estava na Força Nacional lá e dizia, bicho, o negócio lá é diferente. De policial lá que anda com a carteira escondida e anda desarmado. Porque se for parado, os caras executam e pronto. Por diversas políticas de segurança pública erradas, que vão melhorar, como melhorou em Alagoas, eu não tenho dúvida disso. Por quê? Porque saiu do vinho, do sangue que vinha, e vai vir uma gestão mais competente que a anterior, que vai dar certo, porque não tem nem como piorar. Então, agradeço aos colegas pela parte, foi interessante o debate, fica cada um aqui com a sua ideologia, eu fico com a vida real, com as experiências que eu tenho de vida, não com o que eu assisto na televisão. O que eu assisto na televisão são exemplos que eu tiro para discutir aqui e somam com a minha vivência de vida real, mais uma vez, e trago aqui a minha opinião para defender o que eu acredito e que acho que é certo. Então, repito de novo, governador do Estado de Janeiro, Wilson Witzel, o senhor me representa, viu? Muito obrigado. Obrigado, deputado Cabo Bebeto. Quero dizer a Vossa Excelência que, ao se tornar homem público, no pacote vem as críticas, é assim mesmo, mas Vossa Excelência tem o respeito dos seus colegas e a admiração de ser um político bem intencionado e decente. O deputado Chico Tenório acerta quando diz que a polícia de Alagoas é boa, e com todo respeito, é a melhor polícia do Brasil. Parabéns, deputado Francisco Tenório. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 19 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então, inauguramos a nossa ordem do dia. Vamos para o item número 1, é a votação única das indicações. Indicação número 171/2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas. Faz apelo, senhor deputado, ao governador do Estado e ao secretário do Estado de Segurança Pública, no sentido de que seja implantado o programa Ronda no bairro de Guaxuma, Maceió. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, indicação número 172/2019, de autoria do senhor deputado Paulo Dantas. Faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Estado de Segurança Pública, no sentido de que seja reativado o PM Box, localizado no bairro Guaxuma, Maceió,
ou a construção de um Centro Integrado de Segurança Pública, CISP, no supracitado local. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3. Indicação número 173/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública para que empreendam esforços no sentido de priorizar o atendimento no Instituto Médico Legal a crianças e adolescentes na hora do exame de corpo e delito em respeito à Lei 13.721 de 2018. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 4. Indicação número 174/2019, de autoria da senhora deputada Fátima Canuto. Faz apelo ao senhor governador do Estado, solicitando que eu mesmo manifeste o irrestrito apoio e apelo aos membros do Senado Federal para que seja colocado em votação com celeridade o projeto de lei complementar 143/2019. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 175/2019, item 5, de autoria do senhor deputado Marcos Barbosa. Faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Segurança Pública para que empreendam esforços para a instalação de um Centro Integrado de Segurança Pública, CISP tipo 2, no município de Rio Largo. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6, requerimento número 281/2019, de autoria dos senhores deputados, senhoras deputadas Jó Pereira, Cibele Moura, Ângela Garrote, Fátima Canuto e deputados Marcelo Beltrão e Dudu Ronalson. Requer a mesa na forma regimental a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Requerimento número 282/2019, de autoria dos senhores deputados Marcelo Beltrão, senhora deputada Jó Pereira, deputado Dudu Ronalson, Silvio Camelo, deputada Ângela Garrote, Tarciso Freire, deputada Cibele Moura e deputado Cabo Bebeto. Requer a mesa na forma regimental a criação da Frente Parlamentar em Defesa da CELMI, Complexo Estuarino Lagunar Mundaú Manguaba. Em votação. Deputado Davi. Senhor presidente, já saiu da discussão, já é votação, né? Então, eu falo no final. Ok. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8, requerimento número 284/2019, de autoria do senhor deputado Francisco Tenório. Requer a mesa na forma regimental um voto de congratulações ao senhor Sebastião Clarindo Biano, natural do povoado de Olho d'Água do Chicão, Mata Grande. Esse senhor é compositor, pifeiro, músico e contador de histórias. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 9, requerimento número 292/2019, de autoria do senhor deputado Marcelo Beltrão. Requer a mesa na forma regimental a realização de uma sessão especial para debater sobre o desenvolvimento do turismo na região sul e Baixo São Francisco, em Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 10. Requerimento número 305/2019, de autoria da senhora deputada Jó Pereira. Requer a mesa na forma regimental que seja aprovada e posteriormente enviada para a Câmara dos Deputados a presente moção. Em razão do presente projeto de lei número 6.895/2017, sobre a criminalização do trabalho infantil, dando agilidade à sua tramitação. Esse é o pedido da deputada Jó Pereira. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão. Item 11. Discussão do projeto de lei número 08/2019, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro. Dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão com código Braille nas carteiras de identidade
de pessoas portadoras de deficiências visuais emitidas no estado de Alagoas. Em discussão. Segunda discussão. Encerro a discussão. Item 12, projeto de lei número 50/2019, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos servidores efetivos, ativos e inativos, pensionistas e comissionados do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e da outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Item 13, projeto de lei número 63/2019, de autoria do Tribunal de Justiça, altera a lei estadual número 6.895, de 10 de dezembro de 2017, amplia a competência material da 29ª Vara Civil da Capital e adota outras providências. Em discussão. Encerro a discussão. Deputado Inácio. Senhor presidente, é apenas para, no processo número 9... Item 9. Item 9, processo 1661/2019. Pois não. De autoria do deputado Marcelo Beltrão, onde ele requer essa realização dessa sessão especial para debater sobre o desenvolvimento do turismo na região sul do Baixo São Francisco. Eu quero parabenizar a iniciativa do deputado Marcelo Beltrão. É uma região com enormes potencialidades turísticas e que até o presente o poder público estadual ainda não chegou naquela região para fomentar o turismo nessa região. Começando aqui já em Barra de São Miguel, até chegar, passando por Uripe, por Piaçabuçu, Penedo, uma região, senhor presidente, que tem lagoa, uma região que tem mar, uma região que tem foz, uma região que tem rio, uma região que tem história. Então, é de grande importância essa sessão especial e, por conta disso, eu não poderia deixar de parabenizar a iniciativa do deputado Marcelo Beltrão e que, evidentemente, isso vai contribuir muito para o desenvolvimento dessa região. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, deputado Inácio Loyola. Justifica o seu voto apoiando o requerimento do deputado Marcelo Beltrão. Discussão única da indicação número 249, estamos no item 14. A indicação é de autoria do senhor deputado Paulo Dantas. Faz apelo aos senhores diretores-presidente, os senhores diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, ITERAL, e ao presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no sentido de informar a qual município, Satuba ou Rio Largo, pertence o conjunto Margarida Procópio, bem como indicar a legislação que foi utilizada para a definição do município. Em discussão. Encerra a discussão. Encerramos a nossa ordem do dia. Não temos nenhum deputado inscrito em explicações pessoais. Faculto a palavra a quem queira fazer uso, o deputado Davi Maia. Alô. Senhor presidente, caros colegas, eu queria só fazer um registro, senhor presidente. Hoje, todo mundo no Brasil está comemorando, finalmente, o governo do presidente Jair Bolsonaro publicou a lista das 17 empresas que irão para as privatizações, começando com a nossa eficiente empresa dos Correios, a empresa que dá um prejuízo bilionário todos os anos a essa nação, Eletrobras, Casa da Moeda, a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que foi criada no governo do PT, Telebrás, a Lotex, quem não sabe, a Lotex é a raspadinha da loteria, a Docas do Estado de São Paulo, a Empresa Gestora de Ativos, a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores, o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, que não precisa realmente ser uma estatal, a Dataprev,
a CBTU, a Transurb, que é a companhia de Porto Alegre. Então, são 17 companhias, a Docas do Espírito Santo também, 17 companhias que, anunciada hoje pelo grande ministro Paulo Guedes, irão para as privatizações, e sem dúvida nenhuma a Bolsa já reagiu, o dólar já reagiu, e esse país terá agora, pela verdadeira mão do Paulo Guedes, um país liberal, menor, menos Estado e, sem dúvida nenhuma, com mais desenvolvimento. E eu espero, sinceramente, que esse gesto do governo federal sensibilize o governo de Alagoas, o Alagoas Ativo, o secretário Jorge Santoro, com quem eu tenho conversado muito e sei que ele está empenhado nesse sentido, e também repetir essas privatizações em Alagoas. Nós não precisamos ter centro de convenções do governo do Estado, o SEASA do governo do Estado, empresa o Diário Oficial, a Gráfica Oficial, pertencente ao governo. São mais de 11 empresas que o meu gabinete está, uma por uma, estudando, e dentro de em breve apresentaremos nessa casa o peso que isso tem no estado de Alagoas e quanto a gente poderia economizar e estar investindo no que realmente interessa na vida do cidadão: saúde, educação e segurança. Então eu quero parabenizar aqui também o governo federal e querer que o governo do estado se inspire nesses ares privatistas e liberais que finalmente estamos vivendo. Muito obrigado, presidente. Por nada, deputado. Deputada Cibele. Deputado Davi, não poderia deixar de dizer que faço das suas palavras as minhas, ao mesmo tempo que trago o tema da reforma tributária para o Estado. A gente precisa fazer uma reforma tributária não só federal, a gente precisa pensar no imposto a nível estadual. Fico muito feliz quando a gente está discutindo, quando eu vejo as discussões políticas acerca de uma reforma tributária lá no Congresso Nacional. Existe uma proposta na Câmara, uma proposta no Senado, a proposta que está vindo do governo federal, todas simplificam o nosso sistema tributário. Nenhuma delas reduz imposto. Nenhuma delas tira do bolso do contribuinte a carga tributária. Nenhuma delas facilita a vida do pagador de imposto. Então essa tributária não nos serve. Essa reforma tributária não serve ao povo brasileiro. E aqui fica um pedido ao deputado Cabo Bebeto, que eu sei que é amigo de quem faz o governo, é um excelente deputado, e peço a todos os agentes políticos, não só de Alagoas, mas os agentes políticos brasileiros. A gente precisa de uma reforma tributária que sirva ao povo brasileiro, uma reforma tributária que sirva ao mais pobre, que diminua imposto. Em 2018... a carga tributária bateu o recorde de 35,07% do nosso PIB. É muito alto, é assustador que a gente pague tanto imposto. O governo dá o primeiro passo, diminuindo a máquina estatal. O governo dá o primeiro passo, defendendo as privatizações. Mas a gente tem que fazer mais, tem que diminuir o imposto, tem que tirar o peso da mão do Estado, das costas do contribuinte. A gente tem que fazer que o Estado seja mais justo, mais igual e que beneficie as pessoas mais pobres do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputada Cibele. Ainda facultada a palavra aos senhores deputados que queira fazer uso. Não havendo, então, quem queira fazer uso, deputado Chico, não. Convoco os senhores deputados para amanhã, horário regimental. Temos algum evento? Deputado Galba Novaes tem uma sessão especial, é uma deferência toda especial ao deputado Galba Novaes e ao tema, uma vez que as sessões especiais são segunda e sexta-feira, amanhã às 9h30, e fica para tratar do piso dos advogados. Todos os senhores e senhoras estão convidados para prestigiar a sessão. E amanhã temos a nossa sessão ordinária às 15 horas. Então, fica os deputados convidados para a sessão do deputado Galba Novaes às 9h30 e convocados para a sessão ordinária em horário regimental. Encerro a presente sessão e agradeço a presença de todos.